Olá pessoal, eu sou o pastor Donizete Silva, do canal Donizete Silva Voz Profética. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos entrando aqui no nosso canal para mais um vídeo sobre curiosidades bíblicas. Nós estamos aí com uma série de vídeos falando sobre a matemática da Bíblia. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre os números, né? Temos vários vídeos aí que já lançamos, está no nosso canal. Você que ainda não assistiu, entre aí no nosso canal, assista. E se gostar, deixa aquele joinha para fortalecer o canal. E também já se inscreva, né? Não deixe de se inscrever, não paga nada. Clique aí no botão vermelho que tem embaixo do vídeo aí e venha fazer parte da nossa família. Você fazendo parte da nossa família, você vai estar recebendo os vídeos que nós lançamos aqui em primeira mão, tá? Então venha, pois participar conosco, porque a finalidade desse canal é levar até você uma palavra de edificação, conhecimentos bíblicos, né? Temos aqui também vídeos de reflexões bíblicas, temos de mensagem, de pregação, temos curiosidades bíblicas e temos muitas novidades aí para lançar aí no canal, viu? Então venha fazer parte e compartilhe também, tá? Se você gostar dos nossos vídeos aí, compartilhe com a sua família, com seus amigos. Ajude-nos a evangelizar, né? Nós estamos aí, através desse canal, levando a palavra de Deus, e você compartilhando com o máximo de pessoas que você puder, você vai estar também fazendo parte dessa obra, né? Também ajudando nós a ganhar almas para o reino de Deus, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o número 40, né? Nós vemos falando de vários números, que são números importantes na Bíblia, que aparece, que tem a sua relevância na Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre o número 40. Você sabia que o número 40 na Bíblia simboliza o período de provação em que Deus testa o homem? Você sabia disso? Né? E ainda mais ele aparece 142 vezes nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. O número 40, ele representa e aparece 142 vezes nas Escrituras Sagradas. Você sabia que no dilúvio, né? No dilúvio choveu 40 dias, né? 40 dias e 40 noites sem parar, né? Você conhece a história, conhece a passagem bíblica, né? Se não conhece, vá lá em Gênesis capítulo 7, versículo 4, né? E e também versículo 12 e o versículo 17, você vai encontrar ali como foi o acontecimento do dilúvio, né? A forma como aconteceu. Você sabe que o dilúvio naqueles dias não chovia, né? Então não era comum chover. E quando Noé começa a falar sobre o dilúvio, as pessoas achavam que Noé estava louco, estava caduco pela sua idade e tantas coisas mais, porque eles não conheciam chuva, não existia chuva naquele tempo. Naquele tempo, a forma como Deus regava a terra era a forma de vapor, né, que também subia da terra e também descia pelo orvalho. Mas não havia exatamente chuva como nós vemos nos dias de hoje, tá? Então, quando Noé fala do dilúvio, as pessoas achavam que ele era doido, que era louco, né? Mas a Bíblia diz então que quando aconteceu o dilúvio, a Bíblia diz que Deus mandou chuva do céu em abundância durante 40 dias e 40 noites sem parar, e as águas que vinham do céu era tão grande, e também as águas elas brotavam da terra. Então as águas não vinham somente do céu, mas as águas também elas brotavam da terra. E ali a quantidade de água foi muito grande, a vazão de água foi muito grande, ao ponto de inundar a terra da forma como foi em 40 dias, né? Então, por período de 40 dias, choveu ao ponto das águas subirem a passar o nível mais elevado dos montes mais altos que existia naqueles dias, tá? Então, foi durante esse período de 40 dias e 40 noites a chuva, né, que desceu do céu e que subiu da terra também, inundou a terra, tá? Então, Gênesis capítulo 7, versículo 4, 12 e 17, tá? Leia lá para você ver, tá?
Você sabia também que a duração da espionagem da terra prometida foi de 40 dias? Está lá no livro de Números, capítulo 13, versículo 25. Você conhece a história também, fala sobre os espias, né? Que foram enviados para espiar a terra de Canaã. Eles foram lá para espiar a terra. E quando eles foram lá, eles ficaram ali escondidos, né? Ficaram ali meio para não serem reconhecidos nem identificados. Foi por um período de 40 dias que eles ficaram ali. Está lá no livro de Números, capítulo 13, versículo 25, né? Interessante que eles trazem a notícia das terras, né? Falando, tinha aqueles que eram otimistas, né? Que vai falar das coisas boas que existiam na terra, né? E estavam prontos e dispostos a qualquer coisa para possuir aquela terra. Mas existiam os pessimistas também, que eles viram tudo aquilo que tinha lá, né? Que tinham de coisas boas lá, e eles viram também a dificuldade, porque a Bíblia vai dizer que eles vão chegar e vai dizer assim: também existe gigante naquela terra. Então eles viram os gigantes que havia naquela terra como sendo um obstáculo aos olhos humanos impossível de que eles conseguissem tomar posse daquilo que Deus havia prometido. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você, quem sabe você tem visto diante daquilo que você tem olhado e tem almejado, tem sonhado, ou tem recebido algo, uma promessa de Deus, e você muitas vezes tem olhado mais para o tamanho da dificuldade, o tamanho do gigante que está à sua frente, do que a promessa que Deus fez na tua vida. Porque quando nós olhamos para a dificuldade, olhamos para o tamanho do gigante que está sendo obstáculo na nossa frente, nós colocamos dúvida, ou nós entramos em dúvida e colocamos o nosso Deus como algo tão pequeno, tão incapaz de nos transpor diante das adversidades e das dificuldades. Mas quando você é otimista, a tua fé é inabalável, você olha, vê os gigantes, vê as bênçãos que existem na promessa de Deus com seus próprios olhos, mas você acredita que você serve um Deus que é muito maior dos gigantes e das dificuldades que estão à sua volta. E isso faz de você e faz daquele que crê na palavra e nas promessas de Deus um grande vencedor. Então você olhando aqui para esse texto, você vai ver que eles ficaram 40 dias ali, espiando a terra, analisando tudo, né, para levar até a notícia, né? Está em Números capítulo 3, versículo 25, isso para você ler, tá? Você sabia também que o povo de Israel permaneceu peregrinando por 40 anos no deserto? Números 14, verso 34, fala que Israel permaneceu 40 anos peregrinando no deserto até chegar ao seu destino, né? Você sabia que quem era culpado de promover contenda recebia 40 açoites? Aqui está no livro de Deuteronômio capítulo 25, verso 3, aqueles que promoviam contendas no meio do povo, pela lei, eles iam pagar com 40 açoites, né? Eles sofriam 40 chibatadas, 40 açoites, né? Eles sofriam pela culpa, né? De estar por promover a contenda no meio do povo. Você sabia também que Moisés passou dois períodos de 40 dias em jejum na presença de Deus no monte? Deuteronômio capítulo 9, versículo 18, você conhece a história, a passagem. Moisés, ele sobe ao monte e fica 40 dias de jejum ali, esperando a resposta de Deus, porque Deus falaria com ele, e Deus então agora entregaria para ele a tábua da lei, né? As 2 tábuas da lei. E nesse período, a Bíblia diz que ele desce, depois de 40 dias, nesse primeiro período, ele deixa o povo aos cuidados de Arão, seu irmão, que era sacerdote. E naquele período, na ausência de Moisés, quando se deu 40 dias, as pessoas achavam que Moisés não voltaria mais.
Então agora eles começaram a transgredir, a sair de todo o propósito de Deus, né? E sair de todos os preceitos. E Arão não conseguia conter o povo, ao ponto do povo fazer um bezerro de ouro, né? Derreter ali os seus brincos, colares, pulseira, tudo que existia de ouro que eles haviam trazido do Egito, né? E eles então derreteram aquilo e fizeram um Deus para adorar, um bezerro. E quando Moisés chega, Moisés fica irado. E a Bíblia diz que Moisés quebra aquela tábua da lei. E Moisés então agora, ele volta para o monte. E Deus então vai dizer para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo, eu vou matar esse povo. Aí Moisés intercede pelo povo. Moisés vai dizer: Senhor, o que vão dizer as outras nações se o Senhor fizer isso? Se o Senhor matar esse povo pela rebeldia deles, o que as nações vão dizer? Que o Senhor é um Deus mau, um Deus cruel, que tirou o povo do Egito para matá-los no meio do deserto. Então Deus ouviu o conselho de Moisés. Então agora Deus dá novamente as tábuas da lei para Moisés, mas depois de 40 dias, por mais de 40 dias de estar no monte orando e jejuando e buscando a presença de Deus, né? Você vê que história linda. Leia lá para você ver, para você ver que história maravilhosa que é essa, tá? Deuteronômio 9, capítulo 9, versículo 9, verso 18. Capítulo 9, verso 9 ao 18. Leia lá. Você sabia que a vida de Moisés foi dividida em 3 períodos de 40 anos? 3 períodos de 40 anos, né? Os primeiros 40 anos foram no Egito, né? Do seu nascimento até 40 anos. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 23. O segundo período foi nas terras de Midian, quando ele estava lá cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, né? Ficou no período de 40 anos ali, cuidando do rebanho, até que um dia Deus fala com ele, né? No meio da sarça. Você conhece a história? Leia lá para você ver, Gênesis capítulo 3, ali você vai ver, né? Que história linda também, né? O chamado de Moisés ali, como que Deus convocou Moisés para uma grande obra, né? Aí você vai encontrar também, né? Que aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 7, verso 29 a 30, e o terceiro período foi 40 anos no deserto, Atos 7, 36, que foi o período em que Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, né? E ficaram 40 anos peregrinando no meio do deserto, tá? Você sabia também que Elias, com a refeição que comeu do anjo, permaneceu 40 dias sem comer, em 1 Reis capítulo 19, versículo 8, né? Aqui você conhece também a história. Elias sai, né? Foge de Jezabel, está debaixo de um pé de zimbro ali pedindo a morte. A Bíblia diz que Deus chega lá, o anjo chega e diz para ele: Elias, a sua caminhada, o seu descanso não é aqui, né? E ali colocou o anjo, trouxe para ele pão cozido na brasa, também água. Ele comeu, bebeu e andou mais 40 dias com a força daquela comida, né? Então aqui essa história também é muito interessante para você ler, né? 1 Reis 19, 8. Você sabia que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Mateus capítulo 4, verso 2. Aqui fala da tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado, né? Ele foi levado pelo Espírito, né? Aqui fala Espírito com letra maiúscula, se você olhar na Escritura, viu? Então ele foi levado pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto, e ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele foi tentado ali, você conhece a história, e o diabo tenta ele no último dia, principalmente quando ele está com fome, como o homem tinha fome. O diabo vai dizer para ele: se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão, né? E Jesus rebate ele com a palavra, e assim sucessivamente. Você vai ver que grande proposta do inimigo ali fez para que Jesus viesse agir na razão humana e viesse a sair do propósito que Deus tinha para com a sua vida e para aquilo que ele havia sido enviado. Mas Jesus venceu na palavra, né? Glória a Deus. Você sabia também que Davi reinou 40 anos em Israel, segundo Samuel capítulo 5, verso 4. Você sabia também que o reinado de Salomão foi também de 40 anos,
Reis capítulo 11, versículo 42. Você sabia também que a cidade de Nínive teve um prazo de 40 dias para se arrepender, né, com a pregação de Jonas? Capítulo 3, né, Jonas capítulo 3, versículo 4. Você sabia que Jesus, depois de ressuscitado, ainda permaneceu com os seus discípulos durante 40 dias? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Jesus ressuscitou dos mortos e ele ainda ficou 40 dias aparecendo para os discípulos, deixando todas as provas, provas infalíveis, né? Provas infalíveis de que ele realmente havia ressuscitado, para não deixar dúvida da sua ressurreição entre os mortos, né? E depois de 40 dias, Jesus deu ordem aos discípulos e ele é agora assunto ao céu, né? Eu quero ficar por aqui com esse vídeo, porque senão está ficando bem longo o vídeo, tá bom? E se você gostar do nosso vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, com a sua família. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.